Olá, olá, irmãos e irmãs. Eu sou Milene, missionária da comunidade católica Shalom. E hoje eu venho falar para vocês sobre o tema A Igreja Católica é uma mãe amorosa. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou da comunidade Aliança, da comunidade católica Shalom, com promessas temporárias, e também sou celibatária pelo Reino dos Céus. Moro em Montreal, no Canadá. E sou de uma família católica. Meus dois pais me criaram católica, com todos os sacramentos, né, da iniciação cristã. Só que assim, a gente era uma família a gente não praticava tanto quando eu era criança, né? A gente não ia sempre, todos os domingos, à missa. Eu lembro de uma época que minha mãe nem sabia direito, assim, se ela era católica ou não, já nos trouxe nos protestantes. Até que, com 15 anos mais ou menos de idade que eu tinha, a minha mãe teve uma experiência com Deus dentro da Opus Dei. Para quem não conhece, a Opus Dei é uma prelatura da Igreja Católica, que, como o Shalom também são leigos, né, que tem o propósito de viver a santidade no dia a dia. Eles também têm padres. Então, a minha mãe entrou e, como entrou, também nos trouxe eu e a minha irmã mais nova, que os outros já eram não, adolescentes adultos, né? Somos 5 de parte dos meus pais. Então, foi assim que a gente começou a ir nas aulas, né, de costura, de cozinha, que dão para as meninas. Mas vamos dizer que, como a gente já tinha crescido nesse ambiente não tão praticante, a gente achava bem radical, né? Então, como muitos de nós católicos, chegam uma idade, né, com 17, 18 anos, que eu não quis mais. Eu quis viver a minha vida, viver as coisas que o mundo nos oferecia, né? E meio que me afastei sem tanto me afastar, tipo, vamos dizer que eu tinha um pé no mundo, um pé na igreja. Fazia parte de um grupo de oração, só que saindo de grupo de oração, fazia o que eu queria, né? Mas eu vou falar para você de um processo com os anos, né? Com minha experiência com Deus, eu fui descobrindo quanto a igreja é uma mãe amorosa. E vamos falar de vários pontos através dos quais eu descobri isso. Primeiramente, eu descobri que a igreja é uma mãe amorosa por meio da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Então, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fiz um intercâmbio no México. Aí lá foi festa, foi muitas coisas assim mundanas. E quando voltei de lá, também coincidiu com uma época que meus pais já tinham se mudado para Camarões para se aposentar. E a gente vendeu nossa casa, enfim, muitas coisas ao mesmo tempo difíceis para mim, né, de adaptação, de novas situações e tal. E um dia eu fui convidada numa vigília de adoração ao Santíssimo durante a noite, em que tinha 1 hora diante do Santíssimo. E nessa hora eu cheguei assim com o coração pesado, chorando por coisas que tinham acontecido, por acúmulo de coisas do coração, né? E lá eu ouvi o Senhor Jesus me chamar a recomeçar, basicamente. E nesse recomeçar eu fui descobrir algo que não tinha muita noção do que era adoração ao Santíssimo, né? Mas aí, nesses anos depois desse acontecimento, eu comecei a conhecer Jesus na adoração. E isso foi, creio que, um maior presente da minha vida. E também acho que é um dos maiores tesouros escondidos da igreja. Eu fico assim, sem acreditar, às vezes, na minha paróquia, a gente tem um dia inteiro, que é a quinta-feira, onde Jesus fica exposto o dia todo, de manhã até a hora da missa final da tarde. E cada quarta-noite, depois da missa, o padre tem que lembrar as pessoas de estarem lá, porque tem horas que tem poucas pessoas e a gente não quer deixar Jesus sozinho, né? Então as pessoas, mesmo sabendo, e eu a primeira, viu? Eu trabalho nessa paróquia aí e muitas vezes eu me encontro
como uma Marta no meio de tantas coisas para fazer, enquanto meu esposo está lá esperando só um minutinho, 10 minutos, meia hora, 1 hora do meu tempo, né? Mas realmente a presença dele é tudo. Justamente hoje eu vi um vídeo, que já tinha visto vídeos parecidos, né? Numa igreja onde o Jesus está lá no sacrário, às vezes no vídeo de hoje ele estava exposto na adoração ao Santíssimo. Chegou um homem lá, sentou na frente dele e começou a se manifestar. Vozes do inimigo. Você vê que ele realmente era possuído, né? O inimigo odeia a presença do Santíssimo. Quantos relatos a gente tem no Shalom de estar com os jovens diante do Santíssimo e um jovem também começar a manifestar. A presença é tão poderosa, né, que o inimigo não aguenta. E nós, quando ficamos diante do Santíssimo, Jesus nos fala, Jesus nos vê. É como uma leitura que ele faz de nós, ele nos revela coisas. Então, eu sou a adoração ao Santíssimo, que a primeira coisa que a igreja nos oferece é a mais importante, né? Não é menos importante, porque ainda é Jesus, são os sacramentos. Nesse processo de conversão, né, depois daquela experiência com Deus que eu tive, eu comecei a sentir o desejo de ir à missa cada dia. Vocês sabem, né, que todo dia tem missa, não é só domingo, não. Todo dia tem uma liturgia e tem missa. Então, se você mora numa cidade, você possivelmente pode ir à missa todos os dias. Então, eu comecei a ir, né? Bem antes de entrar na comunidade, que também nós vamos à missa diária. E isso me salvou de muitos pecados mortais. Porque no meio dessa luta para a santidade, eu ainda estava no mundo, com tentações, com ambientes, pessoas me levando a querer pecar, né? Mas o fato de receber Jesus todo dia, isso me fazia pensar 2 vezes antes de cometer alguns pecados, sabe? Depois de uns 2, 3 anos depois da minha experiência, eu fui fazer um intercâmbio no Brasil. E lá, Brasil tão lindo, em Florianópolis, né? E lá conheci um rapaz que logo já falou, né, o que ele queria comigo, né? E só que eu gostava muito dele e ele de mim. Então a gente tentou na amizade, assim, ficar como amigos, mas tinha aquelas tentações. E cada sexta-feira na minha paróquia tinha adoração ao Santíssimo e tinha confissão. Todo santo sábado eu tava lá, me confessando, né? O sacramento da confissão é tão importante, porque ele nos deixa, como se diz em português, em inglês tem uma palavra que é accountable, né? Porque, especialmente se você é o mesmo confessor, ele vai te pedir contas. Ok, a última vez se falou que não ia mais fazer, agora você tá chegando aqui com o mesmo pecado, né? Então, os sacramentos é uma outra bela, um outro belo presente que nossa mãe igreja nos dá. E hoje, como catequista, vamos dizer, né, sou como responsável da catequese na paróquia que eu trabalho, eu tenho a honra de formar jovens, crianças e adultos para os sacramentos. E isso é uma dádiva muito grande, uma graça muito grande, mas também uma grande responsabilidade. Então, os sacramentos também é esse presente que a igreja, nossa mãe, nos dá. Também temos os santos, os queridos santos, que são exemplos para nós, que intercedem por nós. Nós sabemos que através dele Deus age, né? Através do poder que Deus deu para ele para curar, para resolver situações. Eu sou uma grande fã de São José. Aqui na minha cidade de Montreal temos o maior santuário dedicado a São José no mundo inteiro. Ele fica bem do lado da minha casa. Então, se não fosse a paróquia que eu trabalho, né, eu estaria lá todos os dias. E tem uma época que eu estava lá todos os dias, né? Acabamos de festejar a novena de São José, maravilhoso.
Então a gente tem, né, aqui na nossa igreja essa grande devoção a São José, na nossa cidade, né? Aliás. E os meus outros santos de devoção são aquele fundador do Oratório São José, que se chama Santo Irmão André, muito santo, e a gente tem o corpo dele lá no oratório, né? A relíquia e várias relíquias dele. Eu tenho relíquia de terceiro grau. Uns dos santos recentes da igreja, Carlo Acutis, que está fazendo também no meio de nós, na minha cidade, aproximando os jovens. Eu sou muito fã de Santo Antônio de Pádua. Eu sou muito cabeça louca, esqueço e perco muitas coisas. Na minha família a gente tem bastante isso, então a gente sempre acude a ele. Meu sonho é ir lá conhecer, né, o lugar onde ele morreu, lá em Pádua. Quem mais? A maior de todos os santos, depois de Jesus, a nossa mãe. Isso me leva, né, a fazer esse paralelo entre a mãe igreja e a nossa mãe Virgem Maria. No momento eu estou tomando aulas de teologia e nessa aula que eu estou tendo agora sobre a Virgem Maria, eu vejo como desde a época dos padres da igreja, teve um padre em particular que ele foi o primeiro a dizer que a Nossa Senhora era a figura da igreja, que podia ser meio que comparado como uma só pessoa, né? Isso é muito forte, tem muitas camadas dentro disso, né? Porque a igreja é a esposa de Cristo e a Virgem Maria, em certos aspectos, também pode ser comparada à esposa de Cristo. Então, isso para mim é uma realidade, assim, já tinha ouvido falar antes, né? Mas eu tô descobrindo um pouquinho mais. E isso é realmente um grande presente também que nossa mãe igreja nos dá, é a Virgem Maria, que ela mesma, né? Assim, nesse sentido. E finalmente, os carismas. Nós, muitas vezes, talvez vocês ouviram falar que a Igreja Católica é um grande jardim com vários tipos de flores e cada flor é um carisma da Igreja Católica. Tem os franciscanos, tem os dominicanos, tem os jesuítas, tem aquelas comunidades velhas, né, daquela época, dos primeiros tempos de igreja, e tem as comunidades novas, que Deus foi inspirando por meio do Espírito Santo, a partir dos anos 70, né, com a renovação carismática, né? A minha comunidade católica Shalom é um fruto desse novo sopro do Espírito dentro da igreja. Então, para mim, conhecer o meu carisma foi um dos maiores presentes de Deus, né? Depois de toda aquela tribulação, ou pelo menos ao mesmo tempo que aquela tribulação do Brasil com aquele rapaz, eu sinto que foi Deus assim me provando e me provando até me presentear o carisma que ia fazer parte da minha identidade. Nós acreditamos, né, no Shalom, na igreja, que o carisma que Deus nos deu faz parte da nossa identidade. Eu nasci Shalom desde todos os tempos, né? E hoje eu posso dizer que eu sou Milene Shalom celibatária, que o estado de vida também, seja celibatária, sacerdote, casado, faz parte da nossa identidade, né? Poderia fazer tanta mais pautas, né, sobre o que eu amo da Igreja Católica. Eu amo as vigílias, eu amo as procissões, mas era isso, mais ou menos, que eu queria partilhar com vocês. E vamos então pedir a nossa Virgem Mãe interceder por nós, para sempre ter esse amor a ela e a nossa Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Shalom.